Não posso acreditar que está me pedindo isso, mãe, exclamou Bianca Gomes, enquanto segurava o telefone com uma mão e com a outra revirava freneticamente seu guarda-roupa recém-desempacotado. Acabei de voltar de Lisboa, depois de 3 anos, e já quer que eu me ponha a limpar a casa dos seus patrões? Do outro lado da linha, a voz cansada de Carmen Gomes mal conseguia conter a preocupação. O diagnóstico de pneumonia havia sido contundente, repouso absoluto por pelo menos 1 semana. Minha filha, são só alguns dias. A dona Eduarda tem sido muito compreensiva comigo todos esses anos. Não posso deixá-la sem ajuda justo quando organizam essa cena tão importante. Bianca respirou fundo, contendo as palavras que realmente queria dizer. Aos 25 anos, com um título em Sociologia e experiências em movimentos sociais europeus, a última coisa que desejava era perpetuar o sistema que havia mantido sua mãe limpando mansões alheias por décadas. Mas o rosto pálido de Carmen, postrada na cama do pequeno apartamento que compartilhavam na cidade Tiradentes, era um argumento mais forte que qualquer teoria social. Não podem contratar outra pessoa? Tentou uma última vez, embora já soubesse a resposta. Ninguém conhece a casa como nós, Cami, e a dona Eduarda confia em mim, em nós. Bianca olhou pela janela do modesto apartamento. Ao longe podia-se ver o perfil das mansões de Alphaville, onde trabalhava sua mãe, como um lembrete constante da distância que separava seu mundo do dos Vasconcelos. Tá bom, cedeu finalmente, mas não vou usar aquele uniforme horrível que você usa. Se querem que eu limpe a casa deles, vou fazer do meu jeito. Bianca, por favor, suplicou Carmen. Do meu jeito ou nada, mãe. Já não sou mais a menina que você deixou há 3 anos. O silêncio do outro lado da linha foi toda a resposta que precisava. Bianca sorriu sabendo que havia ganhado essa pequena batalha. Gustavo Vasconcelos revisava distraidamente os últimos relatórios financeiros das vinícolas familiares enquanto tomava seu café da manhã. Aos 32 anos havia assumido o controle total do império vitivinícola que seu avô havia fundado e seu pai havia expandido. O peso de manter o legado familiar recaía exclusivamente sobre seus ombros desde que se havia convertido no único herdeiro. A mansão estava silenciosa nessa manhã. Seus pais haviam partido para a Europa para uma turnê pelos seus vinhedos em Portugal e França, deixando-o encarregado não só dos negócios, mas também do jantar de apresentação do novo vinho premium da vinícola Vasconcelos, que se celebraria em 3 dias. Senhor, precisa de mais alguma coisa para o café? Perguntou Lúcia, a jovem que ajudava na cozinha. Não, obrigado. Sabe se Carmen vem hoje? Preciso falar com ela sobre os preparativos para o jantar. Lúcia hesitou um momento antes de responder. Dona Carmen está doente, senhor, mas me disse que mandaria alguém de confiança no lugar dela. Gustavo franziu o senho. A eficiência de Carmen era lendária, e a ideia de ter alguém desconhecido em casa há poucos dias do evento não lhe agradava em absoluto. De confiança? Quem? A filha dela, senhor, a que estava estudando em Portugal. Gustavo fez memória. Vagamente, lembrava de ter visto uma adolescente silenciosa anos atrás, sempre com livros debaixo do braço, que ocasionalmente acompanhava Carmen durante as férias escolares. Nunca haviam trocado mais que cumprimentos formais. Bom, que se apresente no meu escritório quando chegar. Voltou aos seus relatórios esquecendo completamente do assunto. O lançamento do vinho Essência de São Roque representava a culminação de 5 anos de trabalho e experimentação. Tudo tinha que ser perfeito. O táxi deixou Bianca em frente ao imponente portão de ferro forjado que dava entrada à propriedade dos Vasconcelos. O segurança a olhou com desconfiança quando ela explicou quem era, mas após uma ligação para a casa, finalmente lhe permitiu passar. Bianca ajustou a mochila sobre o ombro e caminhou pelo caminho de paralelepípedos que serpenteava entre jardins perfeitamente cuidados. Havia escolhido cuidadosamente seu traje para este primeiro dia. Shorts pretos que revelavam suas pernas torneadas, uma blusa azul claro ajustada e tênis esportivos. Um traje prático, mas que definitivamente não passaria despercebido. Seu longo cabelo loiro caía em ondas naturais sobre os ombros e mal usava maquiagem,
exceto por um toque de brilho nos lábios. A mansão lhe pareceu maior do que lembrava. Fazia anos que não visitava esse lugar, e as poucas vezes que havia estado lá de adolescente, sempre entrava pela porta de serviço, seguindo sua mãe como uma sombra. Hoje, entretanto, subiu decidida os degraus principais e tocou a campainha. Uma mulher com uniforme cinza abriu a porta. Sua expressão de surpresa ao ver Bianca foi quase cômica. "Posso ajudá-la?" perguntou com tom educado, mas frio. "Sou Bianca Gomes, filha de Carmen. Venho substituí-la esta semana." A mulher a percorreu com o olhar de cima a baixo, detendo-se em sua roupa, tão diferente do sóbrio uniforme que usavam as funcionárias da casa. "Entre", disse finalmente. "Sou Dolores, a governanta. Sua mãe me avisou que viria, embora não tenha mencionado." Deixou a frase incompleta, mas seu olhar dizia tudo. "Minha forma de vestir", completou Bianca com um sorriso desafiante. "Sim, mamãe e eu temos opiniões muito diferentes sobre muitas coisas." Dolores suspirou resignada. "O Sr. Vasconcelos quer vê-la no escritório antes de começar. Siga-me." Bianca a seguiu por um longo corredor, decorado com pinturas que custavam mais que todo o prédio onde vivia com sua mãe. Cada passo sobre o mármore polido ressoava em sua cabeça como um lembrete das diferenças sociais que tanto havia estudado na universidade. "Espere aqui", indicou Dolores, parando em frente a uma porta de madeira entalhada. "Vou anunciá-la." Enquanto esperava, Bianca observou seu reflexo num espelho ornamentado que pendia da parede. Endireitou-se, erguendo o queixo. Não estava ali para agradar ninguém, só para ajudar sua mãe. Uma semana. Podia sobreviver uma semana nesse mundo de privilégios. "Pode entrar", respondeu Gustavo ao suave bater na porta, sem levantar a vista dos documentos que revisava. A porta se abriu e escutou passos se aproximando de seu escritório, mas continuou concentrado nas projeções de vendas para o próximo trimestre. "Sr. Vasconcelos", anunciou Dolores com voz tensa. "Esta é Bianca Gomes, a filha de Carmen." Gustavo levantou o olhar distraidamente, mas o que viu o deixou momentaneamente sem palavras. À sua frente não estava a garota tímida que lembrava, senão uma jovem mulher de presença impactante. Não era só sua beleza natural o que o surpreendeu, senão a confiança que irradiava. E claro, estava sua roupa, totalmente inapropriada para o trabalho que vinha desempenhar. Pigarreou, recuperando a compostura. "Senhorita Gomes", disse com um tom formal, "agradeço que venha cobrir sua mãe, mas me temo que há certas normas nesta casa que deverá seguir, começando pelo uniforme." Bianca sustentou seu olhar sem pestanejar. "Bom dia para o senhor também, Sr. Vasconcelos. Lamento informar que não usarei nenhum uniforme. Minha mãe pode aceitar essas condições, mas eu não. Se minha presença tal como estou lhe resulta inaceitável, entenderei que busque outra pessoa." Gustavo piscou surpreso pela audácia. Ninguém lhe falava assim em sua própria casa, muito menos alguém que vinha trabalhar para ele. Estava prestes a responder quando lembrou da importância do jantar que se aproximava e o difícil que seria encontrar alguém que conhecesse a casa e seus costumes com tão pouco tempo. "Dolores, deixe-nos sozinhos um momento, por favor", pediu. A governanta saiu com expressão preocupada, fechando a porta atrás de si. Gustavo se levantou e rodeou o escritório apoiando-se na borda enquanto estudava a jovem à sua frente. "Estudou na Europa, segundo tenho entendido." "Sociologia em Lisboa", confirmou Bianca, surpreendida pela mudança na conversa. "E voltou para São Paulo para estar perto de minha mãe", respondeu com simplicidade. "E porque sentia saudade da minha terra." Gustavo assentiu lentamente. Algo na franqueza dessa jovem lhe resultava refrescante depois de anos rodeado de pessoas que só lhe diziam o que queriam escutar. "Temos um jantar muito importante esta sexta-feira", explicou. "Apresentaremos nosso novo vinho premium e virão pessoas do mundo todo. Não posso me arriscar a contratar alguém sem experiência a essas alturas. Conheço esta casa desde que tenho memória, Sr. Vasconcelos", respondeu Bianca. "A percorri com minha mãe infinitas vezes. Sei exatamente como funciona cada coisa aqui, provavelmente melhor que o próprio senhor."
Um sorriso involuntário se desenhou nos lábios de Gustavo ante tal atrevimento. Pode ficar, decidiu finalmente, mas terá que seguir as instruções de Dolores ao pé da letra. E, embora não use uniforme, peço que sua vestimenta seja adequada. O que considera adequado? Desafiou ela. Gustavo a olhou diretamente nos olhos, notando pela primeira vez que eram de um verde intenso, quase como as folhas das videiras na primavera. Algo que não distraia meus convidados do que realmente importa: o vinho. Bianca sorriu, consciente da pequena vitória. Trato feito, Sr. Vasconcelos. Não distrairei seus convidados do precioso vinho. A primeira manhã de trabalho transcorreu mais rápido do que Bianca esperava. Dolores lhe havia designado a limpeza dos quartos de hóspedes, uma tarefa relativamente simples, mas que requeria atenção aos detalhes. Enquanto trocava lençóis de algodão egípcio e acomodava travesseiros de plumas, sua mente divagava entre lembranças de sua infância, acompanhando sua mãe e as teorias socioeconômicas que havia estudado na universidade. "Precisa de ajuda?" perguntou uma voz da porta. Bianca se virou para encontrar uma jovem de aproximadamente sua idade, vestida com o uniforme da cozinha. "Sou Lúcia", apresentou-se a jovem com um sorriso amável. "Sua mãe sempre fala de você, diz que é muito inteligente." "Obrigada", respondeu Bianca devolvendo o sorriso. "Sou Bianca, mas imagino que já saiba." "Todo o pessoal está falando de você", confessou Lúcia baixando a voz. "Ninguém pode acreditar que se apresentou vestida assim e que o Sr. Vasconcelos permitiu." Bianca soltou uma pequena gargalhada. "Digamos que chegamos a um acordo mutuamente benéfico." "Te admiro", disse Lúcia com sinceridade. "Eu nunca me atreveria a desafiar assim as regras." "As regras existem para serem questionadas", respondeu Bianca enquanto acomodava um travesseiro. "Especialmente as que só servem para manter hierarquias arbitrárias." Lúcia a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. "Cuidado com o que diz aqui. As paredes têm ouvidos." "Se refere àquela câmera de segurança?" apontou Bianca para um canto do teto. "Notei assim que entrei. Igual às que há nos corredores e na entrada. Típico dos ricos, vigiar constantemente quem menos tem." Lúcia empalideceu. "Shh! Se Dolores escutar..." "Calma", acalmou Bianca. "Não estou aqui para causar problemas, só para ajudar minha mãe, e talvez para entender melhor como funciona este mundo. É fascinante vê-lo de dentro, depois de havê-lo estudado tanto nos livros." "Para nós não é fascinante, é nossa vida", murmurou Lúcia. "Eu sei e respeito. Minha mãe trabalhou aqui toda a sua vida. Eu só vejo as coisas de outra perspectiva." Lúcia sorriu, relaxando um pouco. "Bom, será interessante tê-la aqui esta semana. O refeitório do pessoal fica no fim do corredor da cozinha. Almoçamos à 1. Espero vê-la lá." Quando Lúcia se foi, Bianca continuou com seu trabalho, mas sua mente não parava de analisar a dinâmica da mansão. O pessoal parecia funcionar como um organismo bem coordenado, cada um com sua função específica. Apesar de seus preconceitos iniciais, devia admitir que todos eram tratados com um mínimo de respeito, pelo menos pelo que havia visto até agora. Estava tão absorta em seus pensamentos que não notou a presença de Gustavo no corredor, até quase esbarrar nele ao sair do quarto. "Desculpe", se desculpou automaticamente, dando um passo para trás. Gustavo a observou com curiosidade. Havia estado revisando as câmeras de segurança em seu escritório, um costume que havia adquirido mais por tédio que por desconfiança, quando a conversa entre Bianca e Lúcia chamou sua atenção. Não havia conseguido escutar o que diziam, mas a expressão animada de Bianca havia despertado sua curiosidade. "Como vai seu primeiro dia, senhorita Gomes?" perguntou com um tom deliberadamente formal. "Bem, obrigada", respondeu ela, recuperando sua habitual confiança. "Embora me pergunte se é necessário ter 6 quartos de hóspedes para uma casa onde só vive uma pessoa." Gustavo ergueu as sobrancelhas, surpreso novamente por sua franqueza. "Meus pais também vivem aqui, embora atualmente estejam viajando, e recebemos visitas com frequência." "Claro, esquecia que para vocês o espaço é um símbolo de status", comentou Bianca como quem fala do tempo. Gustavo a olhou entre irritado e fascinado por seu descaro.
Nem tudo é sobre status, senhorita Gomes. Às vezes é simplesmente sobre comodidade. A comodidade é relativa, não acha? Replicou ela. Para alguns, comodidade é ter água quente todos os dias. Para outros é ter 6 quartos de hóspedes com banheiro privativo cada um. Gustavo não pôde evitar sorrir ante o desafio em suas palavras. Tem razão, concedeu, surpreendendo-a. A perspectiva é tudo. Por exemplo, da minha perspectiva, você não está aqui para analisar meu estilo de vida, senão para ajudar com as tarefas domésticas. Bianca inclinou ligeiramente a cabeça, reconhecendo o golpe. Touché, Sr. Vasconcelos. Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Gustavo se surpreendeu observando os detalhes de seu rosto. A forma como uma mecha rebelde caía sobre seu olho esquerdo, o leve rubor em suas bochechas, provavelmente pelo esforço físico de fazer as camas. Deveria continuar, disse ela finalmente, quebrando o silêncio. Claro, assentiu ele, se afastando para deixá-la passar. A propósito, jantaremos às 8 no salão principal. Agradeceria que nos acompanhasse para discutir os detalhes do jantar de sexta. Bianca o olhou com surpresa. Jantar com vocês? Não deveria comer com o resto do pessoal? Normalmente sim, admitiu Gustavo, mas preciso consultar alguns detalhes que só sua mãe conhece, e você é quem melhor pode representá-la. Bianca duvidou um momento, mas depois assentiu. Está bem, estarei lá às 8. Enquanto havia se afastar pelo corredor, Gustavo se perguntou o que realmente o havia impulsionado a convidá-la para jantar. Era simples pragmatismo, ou havia algo mais? A filha de Carmen era diferente de qualquer pessoa que tivesse conhecido antes. Direta, desafiante, sem a reverência que todos os demais lhe mostravam. Pela primeira vez em muito tempo, sentia autêntica curiosidade por alguém. Bianca passou a tarde limpando a biblioteca, uma enorme sala de 2 andares com estantes que chegavam até o teto. Enquanto passava o espanador pelos lombos de livros que provavelmente custavam mais que sua matrícula universitária, não pôde resistir à tentação de folhear alguns. Estava tão absorta num antigo atlas que não notou o passar do tempo até que Dolores apareceu na porta. São quase 7, anunciou com tom severo. Se vai jantar com o senhor, deveria se preparar. Bianca fechou o livro e o devolveu cuidadosamente a seu lugar. Obrigada por avisar. Sua mãe me pediu para vigiá-la, confessou Dolores, suavizando um pouco sua expressão. Está preocupada com você. Minha mãe sempre está preocupada comigo, respondeu Bianca com um sorriso afetuoso. É o que fazem as mães, imagino. Carmen é uma boa mulher, assentiu Dolores. Criou uma filha corajosa, embora talvez demasiado imprudente. A prudência nunca mudou o mundo, Dolores. A mulher mais velha meneou a cabeça. Nem todos estamos aqui para mudar o mundo, menina. Alguns só tentamos sobreviver nele. Essas palavras ressoaram em Bianca, enquanto se dirigia ao pequeno quarto que lhe haviam designado, contíguo ao de sua mãe. Era verdade, nem todos tinham o privilégio de lutar por ideais. Sua mãe havia sacrificado muito para lhe dar uma educação para que ela pudesse escolher um caminho diferente. Abriu sua mochila e tirou um vestido simples, mas elegante, o único que havia trazido. Era de cor verde esmeralda com um corte reto, que realçava sua figura sem resultar provocativo. Havia comprado num brechó em Lisboa, mas ninguém adivinharia por sua qualidade. Após um banho rápido, se vestiu e prendeu o cabelo num coque frouxo, deixando que algumas mechas emoldurassem seu rosto. Aplicou um pouco de rímel e brilho labial, mais por costume que por intenção de impressionar. Às 8h05 estava pronta. Respirou fundo, preparando-se mentalmente para o jantar. Era só uma refeição, lembrou a si mesma. Uma oportunidade para observar mais de perto como vivia a outra metade. Dolores a esperava ao pé da escada para conduzi-la ao salão de jantar. Um gesto que Bianca considerou desnecessário, mas que aceitou sem comentários. A mansão era grande, mas não tanto para se perder. O salão principal era exatamente como o imaginava. Uma enorme mesa de mogno que poderia acomodar facilmente 20 pessoas, castiçais de prata, louça de porcelana e cristaleria que brilhava sob a luz do lustre central.
Gustavo já estava ali de pé junto a uma das janelas, contemplando o jardim iluminado. Ao escutá-las entrar, se virou. Por um instante, sua expressão mudou ao ver Bianca. Um lampejo de surpresa e algo mais que ela não soube identificar. Senhorita Gomes, cumprimentou-se aproximando. Me alegra que tenha podido me acompanhar. Obrigada pelo convite, respondeu ela com formalidade, consciente do olhar atento de Dolores. Gustavo fez um gesto em direção à mesa. Por favor, sente-se. Dolores, pode nos servir. A governanta assentiu e se retirou, deixando-os sozinhos. Gustavo lhe indicou uma cadeira à sua direita, em lugar de colocá-la no extremo oposto da enorme mesa como Bianca esperava. Espero que goste de peixe, comentou ele enquanto tomava assento. O chefe preparou róbalo ao molho de limão. Soa delicioso, respondeu ela se acomodando na cadeira. Embora deva confessar que minha experiência com peixes finos é bastante limitada. Em Lisboa comia muito mais modesto. Ah, sim, Lisboa. Gustavo pareceu se interessar. Temos vinhedos perto do Douro, uma região maravilhosa. Nunca os visitei, admitiu Bianca. Meu orçamento de estudante não incluía turismo vinícola. Gustavo sorriu levemente. Talvez algum dia tenha a oportunidade. Dolores voltou com a primeira entrada, uma sopa de aspargos servida em delicadas xícaras de porcelana. Enquanto comiam, Gustavo começou a falar sobre o jantar de sexta. Virão aproximadamente 40 pessoas, explicou, principalmente distribuidores, críticos e alguns clientes importantes. A apresentação do vinho será às 9, mas os convidados começarão a chegar desde as 7. Bianca assentiu escutando atentamente, enquanto saboreava a sopa que estava esquisita. Quer que ajude a servir? Perguntou, assumindo que esse seria seu papel. Não, respondeu ele. Teremos pessoal contratado especificamente para isso. Preciso que você se encarregue de supervisionar que tudo esteja em ordem, como faria sua mãe. Ninguém conhece esta casa como ela ou você, segundo me disse. É verdade, confirmou Bianca. Praticamente cresci brincando de esconde-esconde nesses corredores enquanto minha mãe trabalhava. Algo na forma como disse isso pareceu surpreender Gustavo. Se escondia na minha casa? Perguntou com curiosidade. Nos dias que não havia colégio e minha mãe não tinha com quem me deixar, explicou ela com um sorriso nostálgico. Conhecia todos os cantos onde podia estar sem ser vista. O melhor era atrás das cortinas do salão de música. Ninguém ia lá pelas tardes. Gustavo a olhou com uma mistura de assombro e algo parecido a pena. Não tinha ideia, murmurou. Eu estava no internato a maior parte do tempo. Infâncias diferentes, comentou Bianca com simplicidade. Infâncias diferentes, repetiu ele pensativo. Dolores retirou os pratos da entrada e serviu o prato principal. A conversa fluiu com surpreendente facilidade enquanto jantavam. Gustavo lhe contou sobre os vinhedos da família, espalhados por 3 países. E Bianca lhe falou de seus estudos e de como a sociologia lhe havia aberto os olhos para estruturas sociais que antes não compreendia. E agora que voltou para São Paulo, que planos tem? Perguntou ele quando estavam terminando a sobremesa. Um delicado mousse de chocolate. Bianca tomou um gole de água antes de responder. Ainda não tenho claro. Quero ajudar minha mãe, claro. Sua saúde não tem andado bem ultimamente e gostaria de encontrar trabalho em alguma organização comunitária, algo que realmente impacte as pessoas. Nobre aspiração, comentou ele com genuíno respeito. E o senhor? Se atreveu a perguntar ela. Sempre foi seu sonho dirigir o negócio familiar? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Por um instante, sua expressão se ensombreceu. Na verdade, não, admitiu. Eu queria ser arquiteto. Até estudei 2 anos na universidade antes que as circunstâncias me obrigassem a tomar as rédeas do negócio familiar. Por que não continuou? Perguntou Bianca com genuína curiosidade. Gustavo desviou o olhar para a janela. Às vezes, as responsabilidades pesam mais que os sonhos. Algo em seu tom fez com que Bianca não insistisse. Nesse momento viu Gustavo Vasconcelos não como o milionário arrogante que esperava encontrar, senão como um homem preso em expectativas que talvez nunca tivesse escolhido para si mesmo.
Quando terminaram de jantar, Gustavo insistiu em mostrar-lhe pessoalmente a sala, onde se realizaria a apresentação do vinho para que compreendesse melhor seu papel no evento. Caminharam juntos pelos corredores silenciosos da mansão, seus passos abafados pelos tapetes persas. Pela primeira vez, Bianca se deu conta de quão solitário devia se sentir vivendo num espaço tão grande, rodeado de pessoas que trabalhavam para você, mas com quem mantinha uma distância intransponível. Esta é a sala principal, explicou Gustavo ao entrar num amplo salão com enormes janelas que davam para o jardim. Aqui colocaremos as mesas para a degustação e haverá música ao vivo naquele canto. Bianca observou o espaço, imaginando a transformação que sofreria nos próximos dias. É um lugar lindo, comentou honestamente. A luz natural deve ser espetacular durante o dia. É, confirmou ele. Era o quarto favorito de minha avó. Costumava dizer que a luz aqui era diferente, como se o sol tivesse preferências. A menção de sua avó, esse pequeno detalhe pessoal, surpreendeu Bianca. Durante todo o jantar, Gustavo havia falado principalmente de negócios e temas práticos. Era próximo dela e lhes perguntou com suavidade. Gustavo assentiu e, pela primeira vez em toda a noite, seu sorriso pareceu completamente genuíno. Ela foi quem me ensinou a apreciar o vinho, não como um negócio, senão como uma arte. Costumávamos nos sentar neste mesmo salão enquanto me explicava os matizes, os aromas, a história por trás de cada garrafa. Bianca sorriu comovida por esse vislumbre de humanidade. Parece ter sido uma mulher especial. Era, confirmou ele, e por um momento pareceu querer acrescentar algo mais, mas depois sacudiu ligeiramente a cabeça como saindo de um transe. É tarde. Não quero entretê-la mais. Amanhã há muito trabalho por fazer. Bianca assentiu, consciente de que o breve momento de conexão havia terminado. Obrigada pelo jantar, disse sinceramente, e por confiar-me a responsabilidade do evento. Não o decepcionarei. Gustavo a acompanhou até as escadas que conduziam à área do pessoal. Boa noite, senhorita Gomes. Bianca, corrigiu ela. Se vamos trabalhar juntos esta semana, pode me chamar de Bianca. Ele a olhou por um longo momento antes de responder. Boa noite, Bianca. Até amanhã. Enquanto descia as escadas para seu quarto, Bianca não pôde evitar pensar em quão estranho havia resultado este primeiro dia. As preconcepções que trazia consigo sobre a vida dos ricos, sobre Gustavo Vasconcelos especificamente, começavam a vacilar ante a realidade que estava experimentando, e isso a inquietava mais do que estava disposta a admitir. Bianca fechou a porta de seu pequeno quarto e se apoiou contra ela, exausta tanto física quanto emocionalmente. Tirou o vestido verde e o pendurou cuidadosamente pensando nos eventos do dia. Pegou seu celular e ligou para sua mãe. Carmen atendeu no segundo toque, sua voz ainda rouca pela doença. Como foi seu primeiro dia, meu amor? Perguntou com evidente preocupação. Melhor do que esperava, admitiu Bianca. O trabalho não é tão duro como pensava, e todos têm sido corretos comigo. Vi o senhor Vasconcelos. Dolores me disse que jantou com ele. Bianca hesitou um momento antes de responder. É diferente do que imaginava, mãe. Há algo nele. Não sei como explicar. Tenha cuidado, Bianca, advertiu Carmen, e sua filha pôde perceber o temor em sua voz. Não esqueça quem você é e quem é ele, mundos diferentes. Eu sei, mãe, a tranquilizou. Só estou aqui por uma semana, lembra? Depois tudo voltará ao normal. Mas enquanto se preparava para dormir, Bianca não conseguia parar de pensar na expressão de Gustavo quando falou de sua avó. Nesse breve momento em que o milionário arrogante deu lugar a um homem com sonhos abandonados e memórias preciosas. A semana seria curta, lembrou a si mesma. Só 7 dias nesse mundo de luxos e privilégios e depois voltaria à sua realidade. O que não esperava era que em apenas um dia suas firmes convicções sobre os ricos e suas vidas perfeitas já começavam a rachar. E enquanto o sono a vencia, a última imagem em sua mente foi a de uns olhos escuros que a olhavam com curiosidade e algo mais, algo que não podia ou talvez não queria identificar. A manhã seguinte amanheceu clara e brilhante sobre São Paulo.
Bianca despertou antes de o alarme tocar, com os primeiros raios de sol se filtrando pela pequena janela de seu quarto. Permaneceu alguns minutos na cama, lembrando do sonho que acabara de ter. Gustavo Vasconcelos aparecia nele, convidando-a para provar um vinho especial num vinhedo, que se estendia até onde a vista alcançava. Sacudiu a cabeça tentando dissipar a imagem. Havia sido só um sonho bobo provocado pelo jantar da noite anterior. Se vestiu com roupas confortáveis, mas menos provocativas que as do dia anterior. Jeans bem ajustados e uma blusa de algodão cor creme. Queria manter sua identidade, mas também cumprir sua parte do trato de não distrair demais. Prendeu o cabelo numa rabo de cavalo alto e mal se aplicou um pouco de brilho nos lábios. Ao sair de seu quarto, se encontrou com Lúcia, que parecia esperá-la. "Bom dia", cumprimentou a jovem com um sorriso cúmplice. "Todo o pessoal fala do seu jantar com o Sr. Vasconcelos." Bianca revirou os olhos. "Foi só um jantar de trabalho. Queria falar comigo sobre a apresentação de sexta." "Nunca vi o senhor jantar com nenhum de nós", comentou Lúcia enquanto caminhavam para a cozinha. "Nem sequer com Dolores, que tem mais de 30 anos aqui." "Pois deveria fazê-lo mais frequentemente", respondeu Bianca. "Talvez assim entendesse melhor as pessoas que mantêm funcionando sua vida luxuosa." O café da manhã do pessoal se servia numa mesa larga num canto da cozinha. O ambiente era animado, com conversas sobre as tarefas do dia e algum que outro fofoca sobre os vizinhos das mansões próximas. Bianca se sentou junto a Lúcia e desfrutou do café da manhã simples, mas abundante. Ovos mexidos, pão francês e café recém-passado. "O que te toca fazer hoje?", perguntou Lúcia enquanto passava manteiga no pão. "Dolores quer que me encarregue do salão principal onde será a apresentação", explicou Bianca. "Há que limpar a fundo os lustres de cristal e polir a prataria." "Te ajudarei quando terminar na cozinha", ofereceu Lúcia. "Esses lustres são trabalho para 2 pessoas." Bianca lhe agradeceu com um sorriso. Estava começando a apreciar a solidariedade que existia entre o pessoal, algo que não havia esperado encontrar num ambiente tão hierarquizado. Estava terminando seu café quando Gustavo apareceu na porta da cozinha. Todas as conversas cessaram imediatamente e os funcionários ficaram tensos como soldados ante um general. "Bom dia", cumprimentou ele com formalidade. "Bianca, poderia falar com você um momento?" Todos os olhares se dirigiram para ela. Bianca assentiu e se levantou, consciente do silêncio que a rodeava. Seguiu Gustavo até o corredor, onde esperaram estar fora do alcance de ouvidos curiosos. "Surgiu um imprevisto", explicou Gustavo, passando uma mão pelo cabelo num gesto que Bianca já reconhecia como sinal de preocupação. "O enólogo que ia apresentar o vinho teve um acidente." "Nada grave, mas não poderá viajar para a sexta." "Sinto muito", respondeu Bianca, sem entender por que lhe contava isso. "Tem alguém mais que possa substituí-lo?" "Esse é o problema. O único outro especialista que conhece suficientemente bem este vinho está na Argentina e não chegaria a tempo." Bianca esperou, intuindo que havia algo mais. "Meu pai sugeriu que o apresente eu mesmo", continuou Gustavo, "mas não me sinto preparado. Preciso de alguém que me ajude a praticar a apresentação. Alguém que não seja do mundo do vinho e possa me dizer se estou sendo claro para os não especialistas." Bianca arqueou uma sobrancelha surpresa. "E pensou em mim?" Gustavo assentiu, com uma expressão que misturava vergonha e determinação. "Você é direta, não tem medo de me dizer a verdade e tem educação universitária. É perfeita para isso." Bianca não pôde evitar sorrir ante a ironia da situação. "Deixe-me ver se entendo. Ontem estava preocupado porque minha roupa era inapropriada e hoje quer que seja sua treinadora pessoal para uma apresentação? A vida está cheia de contradições, não acha?", respondeu ele com um esboço de sorriso. Bianca considerou a proposta. Por um lado, não havia vindo ali para ajudar o milionário com seus problemas de oratória. Por outro, sentia genuína curiosidade pelo mundo que ele representava, e esta era uma oportunidade única para observá-lo mais de perto. "Está bem", aceitou finalmente, mas com uma condição. Gustavo a olhou expectante. "Quero aprender sobre o vinho", explicou ela.
Não só os aspectos técnicos que mencionará em sua apresentação, senão o que representa para você, o que sua avó lhe ensinou. A surpresa cruzou o rosto de Gustavo, seguida por algo parecido à gratidão. Trato feito, respondeu estendendo sua mão. Bianca a apertou, notando a firmeza de seu aperto e a calidez inesperada de sua pele. Nos vemos na adega às 2, indicou ele. É o melhor lugar para começar. Quando Bianca voltou à cozinha, todos os olhares continuavam fixos nela, expectantes. O que queria o senhor? Perguntou Lúcia em voz baixa. Ajuda com a apresentação de cesta, respondeu Bianca com naturalidade, embora sentisse um formigamento de emoção no estômago que preferia ignorar. A adega dos Vasconcelos estava situada no subsolo da mansão, um espaço surpreendentemente amplo e fresco que abrigava centenas de garrafas organizadas meticulosamente. As paredes de pedra e as vigas de madeira antiga criavam uma atmosfera quase mística, acentuada pela iluminação tênue e estrategicamente colocada. Bianca desceu as escadas de pedra, deixando que seus olhos se acostumassem à penumbra. O aroma a envolveu de imediato. Uma mistura de madeira, terra úmida e o suave perfume do vinho envelhecendo em barris de carvalho. Gustavo já estava ali examinando uma garrafa com etiqueta dourada. Usava roupa casual, jeans escuros e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Um traje que o fazia parecer mais acessível, menos o empresário imponente que havia conhecido no primeiro dia. Bem-vinda ao meu lugar favorito da casa, disse ao vê-la com um sorriso que parecia sinceramente satisfeito. Gosta de vinho, Bianca? Não saberia dizer, respondeu ela com honestidade. Tomei vinho, claro, mas nunca prestei muita atenção aos detalhes que tanto valorizam os conhecedores. Então começaremos do princípio, propôs ele, indicando-lhe que se aproximasse de uma mesa de madeira onde havia disposto várias taças e garrafas. O vinho não é só uma bebida, é uma experiência sensorial completa. Durante a hora seguinte, Gustavo lhe ensinou a observar a cor do vinho contra a luz, a apreciar os aromas que se liberavam ao girar a taça, a identificar sabores e texturas no paladar. Bianca se surpreendeu, desfrutando genuinamente da lição, fascinada tanto pela paixão com que ele falava, quanto pelas descobertas que ela mesma fazia. Este é nosso Essência de São Roque, apresentou finalmente Gustavo, descorchando com reverência a garrafa com etiqueta dourada. 5 anos de trabalho experimentando com uvas cultivadas a distintas altitudes e métodos de fermentação inovadores. Despejou uma pequena quantidade na taça de Bianca e depois na sua. A olhou expectante enquanto ela seguia os passos que lhe havia ensinado. Observar, girar, cheirar, provar. O sabor explodiu em sua boca, complexo, elegante, com notas de frutas vermelhas maduras e um sutil toque de madeira e especiarias. Era, sem dúvida, o melhor vinho que havia provado. É extraordinário, admitiu genuinamente impressionada. A expressão de Gustavo se iluminou com orgulho e algo mais, algo que fez o coração de Bianca bater um pouco mais rápido. Minha avó teria dito exatamente o mesmo, comentou ele, e sua voz adquiriu um tom mais suave, quase reverente. Ela acreditava que um grande vinho deve contar uma história, deve transportá-la para um lugar e um momento. E que história conta este? Perguntou Bianca, verdadeiramente interessada. Gustavo a olhou diretamente nos olhos como se estivesse decidindo quanto revelar. Conta a história de uma tradição familiar que se adapta aos novos tempos sem perder sua essência, respondeu finalmente. Fala de raízes profundas e galhos que se estendem para o futuro. Soa como uma metáfora da vida, observou Bianca. O vinho sempre é, assentiu ele, por isso fascina a humanidade há milhares de anos. É um espelho de nossas próprias vidas. Precisa de tempo, paciência, superação de adversidades para desenvolver todo o seu potencial. Bianca o observou enquanto falava, notando como seu rosto se transformava. Este era o verdadeiro Gustavo Vasconcelos, pensou. Não o empresário calculista e distante, senão o homem apaixonado que encontrava poesia numa taça de vinho. Agora entendo por que sua avó queria que aprendesse isso, comentou com suavidade. Não se trata só do negócio familiar, não é? É algo muito mais pessoal.
Gustavo assentiu e por um momento pareceu vulnerável, como se Bianca tivesse visto através de uma armadura que usava há muito tempo. Sempre foi mais que um negócio para ela, confirmou. E me esforço cada dia para que continue sendo assim, embora às vezes... Às vezes o quê? O animou Bianca quando ele se interrompeu. Embora às vezes me perca nos números, nas projeções, nas estratégias de marketing, admitiu com um suspiro. E esqueça o que realmente importa, a beleza do que criamos. Bianca sentiu uma inesperada conexão com suas palavras. Ela também se havia perdido às vezes em teorias sociológicas e análises estruturais, esquecendo a humanidade real por trás dos conceitos acadêmicos. Talvez todos precisemos que nos lembrem disso de vez em quando, disse em voz baixa. Seus olhares se encontraram e por um momento o silêncio entre eles vibrou com algo não dito, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Gustavo foi o primeiro a quebrar o momento pigarreando. Bom, agora vem a parte difícil, disse mudando de tema. Preciso preparar uma apresentação que capture tudo isso sem soar pretensioso ou demasiado técnico. Me conte o que planejava dizer originalmente, sugeriu Bianca, voltando também a um tom mais profissional. Durante a hora seguinte trabalharam juntos no discurso. Bianca sugeriu simplificar alguns termos técnicos, acrescentar anedotas pessoais e eliminar estatísticas que resultavam tediosas. Gustavo a escutava atentamente, tomando notas e ocasionalmente discutindo pontos específicos, mas sempre com respeito por suas opiniões. É fascinante, comentou ele num determinado momento. Estudei nas melhores escolas de negócios, contratei os consultores mais caros e, no entanto, suas sugestões fazem mais sentido que qualquer coisa que me tenham dito eles. Talvez porque não estou tentando impressioná-lo, respondeu Bianca com franqueza. Só digo o que acredito que funcionaria para pessoas como eu, que apreciamos a autenticidade acima do prestígio. Gustavo a observou com uma mistura de curiosidade e admiração. Você é uma mulher extraordinária, Bianca Gomes, disse finalmente. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Está, confirmou ela com um sorriso, embora provavelmente ficaria horrorizada se soubesse que estou aqui na adega, bebendo vinho com o patrão, em lugar de limpar o salão como deveria. Gustavo riu, um som genuíno que Bianca não lhe havia escutado antes. Mandarei flores quando se recuperar, prometeu, para agradecer por nos emprestar sua filha brilhante. Não sou uma propriedade que se empresta, Sr. Vasconcelos, lhe lembrou ela, embora sem verdadeira irritação na voz. Gustavo, corrigiu ele, se vamos trabalhar juntos nisso, acho que podemos deixar as formalidades. Gustavo, repetiu ela, saboreando o nome quase tanto quanto havia saboreado o vinho. Os 3 dias seguintes transcorreram numa estranha rotina que Bianca nunca teria imaginado. Pelas manhãs, cumpria com seus deveres como substituta de sua mãe. Limpava, organizava, supervisionava os preparativos para o grande jantar. Pelas tardes, se reunia com Gustavo na adega ou na biblioteca para trabalhar na apresentação. Sessões que invariavelmente derivavam em conversas profundas sobre a vida, os sonhos, as diferentes realidades sociais que cada um havia experimentado. Bianca descobriu que Gustavo não era o típico herdeiro privilegiado que havia imaginado. Sim, havia crescido com todos os luxos materiais possíveis, mas também com expectativas esmagadoras e uma solidão que resultava quase palpável quando falava de sua infância em internatos exclusivos enquanto seus pais viajavam pelo mundo. Às vezes penso que você teve mais sorte que eu, lhe confessou numa ocasião, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho depois de uma longa sessão de prática. Pelo menos sempre soube que sua mãe a amava por quem era, não por o que poderia chegar a ser. Cada realidade tem seus próprios desafios, respondeu ela, sentindo uma inesperada empatia. Não se trata de comparar quem teve mais ou menos sorte, senão de reconhecer que todos lutamos com nossas próprias batalhas. Gustavo a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. É curioso, murmurou. Passei anos rodeado de especialistas em comunicação que me enchiam de frases vazias e chega uma socióloga rebelde à minha casa
e em 3 dias me ensina mais sobre conexão humana que todos eles juntos. Bianca desviou o olhar, subitamente consciente do calor que subia por suas bochechas. Só digo o que penso, respondeu com simplicidade. Isso é o que o torna valioso, insistiu ele. A honestidade é um bem escasso no meu mundo. Nessa noite, a 4ª desde sua chegada à mansão, Bianca ligou para sua mãe como fazia cada noite. Carmen soava melhor. A febre havia cedido e o médico estava otimista sobre sua recuperação. Como vai tudo por aí? Perguntou Carmen depois de colocá-la a par de sua saúde. Estão te tratando bem? Surpreendentemente bem, admitiu Bianca. O trabalho não é demasiado duro e estou aprendendo muito sobre... Sobre o quê? A curiosidade era evidente na voz de sua mãe. Bianca hesitou, insegura de como explicar a complexa relação que estava desenvolvendo com Gustavo, sem que sua mãe se preocupasse. Sobre vinhos, respondeu finalmente, optando por uma verdade parcial. O Sr. Vasconcelos está preparando uma apresentação importante e tem me ensinado algumas coisas. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Tenha cuidado, Bianca, advertiu Carmen, com voz suave, mas firme. Lembre-se de quem você é e quem é ele. Eu sei, mãe, a tranquilizou, embora um nó incômodo se formasse em seu estômago. É só trabalho, nada mais. Mas enquanto se preparava para dormir, as palavras de sua mãe ressoavam em sua mente. Estava enganando a si mesma? O que havia começado como uma simples substituição laboral se havia transformado em algo muito mais complexo. Não podia negar a conexão que sentia com Gustavo, a forma como seu coração se acelerava quando suas mãos se roçavam acidentalmente ao examinar uma garrafa, como buscava sua aprovação cada vez que expressava uma ideia. É só admiração intelectual, disse a si mesma. Respeito mútuo entre duas pessoas que vêm de mundos diferentes, mas que podem aprender uma da outra. Mas no fundo de seu ser, sabia que era mais que isso. E o mais aterrorizante era que suspeitava que Gustavo também o sabia. A manhã de sexta-feira, o dia da grande apresentação, a mansão era um formigueiro de atividade. Pessoal adicional havia sido contratado para o evento. Garçons, cozinheiros, seguranças. Bianca se movia entre eles com autoridade surpreendente, coordenando tarefas como se levasse anos fazendo isso. Dolores a observava com uma mistura de assombro e aprovação. Se parece mais com sua mãe do que pensa, comentou a mulher quando se cruzaram no corredor. Tem seu dom para organizar. Bianca sorriu, tomando o comentário como o elogio que era. Aprendi com a melhor. Não havia visto Gustavo em toda a manhã. Segundo Lúcia, estava fechado em seu escritório, ultimando detalhes com a equipe de marketing. A apresentação estava programada para as 9 da noite, mas os convidados começariam a chegar às 7 para um coquetel prévio. Ao meio-dia, Bianca fez uma breve pausa para ligar para sua mãe. Carmen lhe informou que o médico lhe havia dado alta e que poderia voltar ao trabalho na segunda seguinte. É uma boa notícia, disse Bianca, sentindo uma mistura contraditória de alívio e algo parecido ao desapontamento. Estarei em casa amanhã de manhã cedo. Obrigada por fazer isso, minha filha. A voz de Carmen transmitia genuína gratidão. A dona Eduarda me ligou esta manhã para me dizer o contente que está com seu trabalho. Bianca se surpreendeu. Não sabia que a mãe de Gustavo estava ao tanto de sua presença na casa. Só fiz o que qualquer um faria pela mãe, respondeu, diminuindo a importância do assunto. Depois de desligar, voltou às suas tarefas com renovada energia. Esta seria sua última noite na mansão, e estava decidida a que tudo saísse perfeito, tanto por orgulho profissional quanto por Gustavo. Queria que sua apresentação fosse um sucesso, que brilhasse diante de todos esses especialistas e críticos. Na metade da tarde, Dolores a procurou com expressão séria. O senhor quer vê-la, anunciou. Está no quarto dele. Bianca franziu o senho, surpresa. Durante toda a semana sempre se haviam reunido em espaços neutros, a adega, a biblioteca, o escritório. Nunca num espaço tão pessoal como seu dormitório. No quarto dele, repetiu insegura. Disse que era urgente, acrescentou Dolores com um tom que deixava claro que tampouco aprovava a situação. Seguindo as indicações da governanta, Bianca subiu ao andar superior,
onde nunca havia estado antes. O corredor estava decorado com retratos familiares antigos e obras de arte que, provavelmente, valiam mais que todo o prédio onde ela vivia. Parou em frente a uma porta de madeira escura e bateu suavemente. "Pode entrar", respondeu a voz de Gustavo. Bianca abriu a porta com certa apreensão, mas o que encontrou do outro lado a deixou sem palavras. O quarto era enorme, dominado por uma cama com dossel e amplas janelas que davam para os jardins traseiros. Mas o que captou sua atenção foi Gustavo de pé diante de um espelho de corpo inteiro, lutando torpemente com uma gravata borboleta. "Graças a Deus que está aqui", exclamou ele ao vê-la. "Não consigo que esta coisa fique direita, e o alfaiate que sempre me ajuda não chegará até dentro de uma hora." Bianca não pôde conter uma risadinha. O poderoso empresário, o herdeiro do império vinícola, incapaz de atar corretamente uma gravata borboleta. "De que está rindo?", perguntou ele fingindo ofensa, mas com um sorriso assomando em seus lábios. "De que alguém que pode gerir empresas em 3 continentes não possa com algo tão simples", respondeu ela se aproximando. "Deixe-me ajudar." Colocou-se diante dele e começou a desfazer o desastre que havia criado. A proximidade era íntima. Podia sentir sua respiração, perceber sua colônia cara mas discreta, ver cada detalhe de seu rosto recém-barbeado. "Nunca aprendi a fazê-lo sozinho", confessou ele em voz baixa. "Sempre havia alguém para me ajudar. Um mordomo, um assistente, um alfaiate." "Pois agora estou eu", murmurou Bianca, concentrada em sua tarefa. Embora não saiba se deveria me sentir lisonjeada ou explorada. Gustavo riu suavemente, um som que Bianca havia chegado a apreciar durante esses dias. "Consideremos um intercâmbio justo", propôs. "Você me ajuda com isso. Eu lhe ensino sobre vinhos caros que nunca poderá se permitir." Bianca lhe deu um suave tapa no peito, fingindo indignação. "Cuidado, Sr. Vasconcelos. Seu privilégio está se mostrando." Ambos riram e, por um momento, o tempo pareceu se deter. Estavam tão próximos que Bianca podia contar as motas douradas em seus olhos castanhos. O sorriso de Gustavo se desvaneceu lentamente, substituído por uma expressão mais intensa, mais vulnerável. "Bianca", murmurou, sua voz mal audível. "Há algo que preciso lhe dizer." Ela terminou de ajustar a gravata borboleta, mas não se afastou. "Te escuto", respondeu consciente da tensão que crescia entre eles. Gustavo tomou ar como se preparando para dar um salto no vazio. "Estes dias com você têm sido diferentes de qualquer coisa que tenha experimentado antes", começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Me fez questionar coisas que dava por certas, ver meu mundo através de outros olhos." Bianca sentiu que seu coração se acelerava, mas se manteve em silêncio esperando. "Sei que nossos mundos são completamente distintos", continuou ele, "que provavelmente pensa que sou um privilegiado arrogante que nunca enfrentou dificuldades reais. E talvez tenha razão, mas há algo em você, em sua honestidade, em sua forma de ver a vida que me tocou profundamente." Gustavo se deteve como se tivesse chegado à borda de um precipício e duvidasse em dar o seguinte passo. Bianca conteve a respiração, sua mente dividida entre o anseio de escutar o que seguia e o temor das consequências. Uma batida na porta quebrou o momento. "Senhor", chamou Dolores do outro lado, "a equipe de iluminação precisa falar com você urgentemente." "Há um problema com o sistema do salão principal." Gustavo fechou os olhos um instante, visivelmente frustrado pela interrupção. "Temos que conversar", disse em voz baixa, só para Bianca. "Depois da apresentação poderia..." "Sim", respondeu ela sem deixá-lo terminar, surpresa por sua própria ansiedade. "Te esperarei na adega quando todos se forem." Gustavo assentiu, uma mistura de alívio e antecipação em seu olhar. "Perfeito", sussurrou antes de erguer a voz. "Já vou, Dolores." Bianca se afastou dele, subitamente consciente do inapropriado da situação. Se alguém entrasse e os visse assim tão próximos... "Sua gravata borboleta está perfeita", disse tentando recuperar a compostura. "Impressionará a todos esta noite." "Graças a você",
respondeu ele com um sorriso que fez suas pernas fraquejarem. Bianca saiu do quarto antes que ele, evitando o olhar inquisitivo de Dolores que esperava no corredor. Seu coração batia tão forte que temia que todos na mansão pudessem escutá-lo. As horas seguintes passaram num turbilhão de atividades. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 7 e logo o salão principal se encheu com um murmúrio de conversas em diversos idiomas, risadas elegantes e o tinir de taças de cristal. Bianca se movia entre eles como uma sombra eficiente, assegurando-se de que tudo funcionasse perfeitamente, vigiando que as bandejas de canapés circulassem sem cessar e que nenhuma taça ficasse vazia. Observava fascinada essa elite internacional, empresários vinícolas da França e Itália, distribuidores de luxo do Japão e Estados Unidos, críticos cuja opinião podia fazer ou quebrar a reputação de um vinho. Todos vestidos a caráter, exibindo joias e relógios que custavam mais que anos de salário de sua mãe. Em outras circunstâncias, teria sentido desprezo por essa exibição de opulência, mas esses dias na mansão haviam matizado sua visão. Por trás das fachadas de sucesso e perfeição, começava a haver pessoas reais com inseguranças e anseios não tão diferentes dos seus. Às 9 em ponto, Gustavo subiu ao pequeno estrado que haviam instalado num extremo do salão. O murmúrio cessou gradualmente, enquanto todos os olhos se posavam nele. Vestido com um impecável traje de gala, com a gravata borboleta perfeitamente atada graças a Bianca, projetava uma imagem de confiança e distinção. Bianca conteve a respiração quando começou a falar. Haviam praticado tanto esse discurso que poderia recitá-lo de memória, mas agora, diante da audiência real, tudo parecia diferente. No entanto, Gustavo estava esplêndido. Sua voz ressoava clara e firme enquanto falava sobre a tradição familiar, a inovação nos métodos de cultivo, a paixão que havia guiado o desenvolvimento do novo vinho premium. Quando mencionou sua avó e seus ensinamentos, sua voz adquiriu uma calidez especial que fez mais de um convidado assentir com aprovação. Bianca não conseguia tirar os olhos dele. Este era o Gustavo que havia conhecido na adega. Apaixonado, autêntico, conectado profundamente com o que fazia. Não o empresário calculista e distante, senão o homem que encontrava beleza, numa taça de vinho bem elaborado. Quando chegou o momento da degustação, os murmúrios de aprovação se estenderam pela sala. Especialistas que haviam provado os melhores vinhos do mundo assentiam com expressões de genuína surpresa e deleite. Bianca viu Gustavo relaxar visivelmente ao perceber a reação positiva. Seus olhares se cruzaram brevemente através do salão cheio de gente. Ele lhe dirigiu um pequeno sorriso, um gesto íntimo no meio da multidão, como se compartilhassem um segredo. Ela respondeu com um quase imperceptível assentimento, seu próprio coração inchando de orgulho pelo que haviam conseguido juntos. A noite avançou com brindes e felicitações. Críticos e distribuidores rodeavam Gustavo, ansiosos por assegurar quantidades do novo vinho antes que a concorrência. Bianca seguia cumprindo com suas responsabilidades, mas sua mente já estava na conversa que teriam mais tarde, nas palavras interrompidas que Gustavo havia estado a ponto de pronunciar. Pouco a pouco, os convidados começaram a ir embora. Passada a meia-noite, só restavam os mais próximos da família. Amigos íntimos que conversavam em pequenos grupos, enquanto o pessoal começava discretamente a limpar. Bianca aproveitou um momento em que Gustavo estava ocupado com um distribuidor japonês para escapar. Precisava de um momento sozinha para ordenar seus pensamentos e emoções. O que estava fazendo? O que podia sair de tudo isso? Em menos de 24 horas, voltaria à sua vida normal, ao seu pequeno apartamento, a procurar trabalho em alguma organização comunitária. E Gustavo seguiria sendo Gustavo Vasconcelos, herdeiro de um império, habitante de um mundo que não era o seu. Radega estava em silêncio e em penumbra quando desceu as escadas de pedra. Acendeu só uma pequena lâmpada, suficiente para criar um círculo de luz dourada na mesa central, onde tantas horas haviam passado juntos essa semana. Sentou-se e esperou, dividida entre a antecipação e o temor.
Não teve que esperar muito. Apenas alguns minutos depois, escutou passos na escada. Gustavo apareceu no umbral, sua figura alta recortada contra a luz tênue. Havia tirado o paletó e a gravata borboleta, e os primeiros botões de sua camisa estavam desabotoados, dando-lhe um aspecto mais relaxado, mais vulnerável. "Conseguimos", disse ele com um sorriso cansado, mas satisfeito. "Todos estão impressionados. Já temos pedidos para duplicar a produção prevista." "Parabéns", respondeu Bianca sinceramente. "Esteve magnífico lá em cima." Gustavo se aproximou e se sentou à sua frente, a mesa de madeira como única barreira entre ambos. "Foi graças a você", disse com seriedade. "A sua honestidade, seus conselhos, sua maneira de ver as coisas." "Só a ajudei a encontrar sua própria voz", respondeu ela, diminuindo a importância. As palavras eram suas. Um silêncio carregado de tensão se instalou entre eles. Finalmente, Gustavo falou. "Sobre o que estava dizendo antes, no meu quarto..." Bianca assentiu, incapaz de articular palavras. "Sei que isso pode soar louco", continuou ele olhando-a diretamente nos olhos. "Mal nos conhecemos. Você vem cobrir o turno de sua mãe e em menos de uma semana tudo mudou. Pelo menos para mim." "Gustavo", começou ela, mas ele ergueu uma mão pedindo-lhe silenciosamente que o deixasse continuar. "Não sei que nome dar a isso que sinto", confessou. "Só sei que quando está perto tudo parece mais real, como se o resto do tempo estivesse vivendo numa espécie de névoa e só com você pudesse ver com clareza." Bianca sentiu que seu coração se acelerava. As palavras de Gustavo ressoavam com seus próprios sentimentos confusos, com essa conexão inesperada que havia surgido entre eles. "Amanhã você volta à sua vida", continuou ele. "E eu não quero simplesmente deixá-la ir sem lhe dizer o que sinto, sem perguntar se existe alguma possibilidade de que..." Interrompeu-se como se as palavras lhe falhassem e estendeu sua mão sobre a mesa. Um gesto simples, mas carregado de significado. Um convite, uma pergunta. Bianca olhou essa mão estendida, consciente de que sua resposta poderia mudar o curso de sua vida. As advertências de sua mãe ressoavam em sua mente. "Lembre-se de quem você é e quem é ele. Mundos diferentes, realidades separadas por um abismo de classe e privilégio." E, no entanto, o abismo parecia menos intransponível agora, porque nesses dias havia descoberto que por trás do milionário arrogante havia um homem com sonhos esmagados, com anseios genuínos, com uma capacidade para se conectar que transcendia as barreiras sociais. Lentamente, Bianca estendeu sua própria mão e a pousou sobre a de Gustavo. Seus dedos se entrelaçaram, uma ponte frágil mas real entre mundos que nunca deveriam se encontrar. "Não sei o que acontecerá amanhã", disse com voz suave. "Não sei se isso tem algum sentido ou futuro. Só sei que estes dias também têm sido diferentes para mim." O sorriso que iluminou o rosto de Gustavo foi como o amanhecer, cheio de esperança e possibilidades. "Então me daria uma oportunidade?", perguntou. "Nos daria uma oportunidade?" Bianca não respondeu com palavras. Em lugar disso, se levantou e rodeou a mesa lentamente. Gustavo se pôs de pé, seus olhos nunca abandonando os dela. Quando estiveram frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro, as últimas dúvidas se dissiparam. O primeiro beijo foi suave, quase tímido, um reconhecimento da fragilidade do momento. O segundo, mais profundo, selava uma promessa tácita de explorar juntos esse caminho incerto. Na penumbra da adega centenária, rodeados pelo aroma de carvalho e vinho envelhecido, dois mundos que nunca deveriam se encontrar se fundiram num abraço que desafiava todas as probabilidades. O amanhecer surpreendeu Bianca e Gustavo ainda na adega, sentados um junto ao outro num velho sofá de couro que ele havia mandado instalar anos atrás para suas longas sessões de prova. Falaram durante horas, compartilhando histórias de infância, sonhos abandonados, medos e esperanças. Entre confissões e risos, silêncios cômodos e alguns beijos mais, a noite havia transcorrido como um suspiro. "Deveria ir recolher minhas coisas.
murmurou Bianca, apoiando sua cabeça no ombro de Gustavo, enquanto os primeiros raios de sol se filtravam pela pequena janela do subsolo. Minha mãe me espera. Gustavo assentiu, mas seus braços a estreitaram um pouco mais forte, como se temesse que, ao soltá-la, ela se desvaneceria como um sonho ao despertar. Posso te ver esta noite? Perguntou com uma vulnerabilidade que contrastava com sua habitual segurança. Poderíamos jantar em algum lugar da cidade, longe daqui? Só nós dois? Bianca sorriu comovida por esse vislumbre de insegurança. Me encantaria, respondeu erguendo o rosto para olhá-lo. Mas tenho uma condição. O que for, prometeu ele imediatamente. Não me busque numa limusine, nem reserve o restaurante inteiro, nem faça nenhuma dessas excentricidades de rico, advertiu ela meio em brincadeira, meio a sério. Quero conhecer o Gustavo real, não o herdeiro dos Vasconcelos. Ele riu suavemente, seus olhos brilhantes de afeto. E se te buscar no meu Jeep velho? Uso quando visito os vinhedos. Nada ostentoso, te prometo. Trato feito, aceitou ela, selando o acordo com um breve beijo. Se separaram com relutância. Bianca subiu ao seu quarto, consciente de que a mansão começava a despertar. Recolheu suas poucas pertences rapidamente e se trocou de roupa, optando por um simples vestido de algodão e sandálias cômodos para o retorno à casa. Enquanto fechava sua mochila, alguém bateu suavemente na porta. Era Lúcia, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. É verdade? Perguntou em voz baixa, entrando e fechando a porta atrás de si. Te viram com o Sr. Vasconcelos na adega ontem à noite? Bianca sentiu que a cor subia às suas bochechas. Não esperava que seu momento privado já fosse tema de conversa entre o pessoal. Estávamos conversando, respondeu Bianca com calma, embora sem negar o implícito na pergunta. Depois da apresentação, Lúcia a olhou com uma mistura de admiração e temor. Tenha cuidado, Bianca, advertiu com genuína preocupação. Essas histórias raramente terminam bem para garotas como nós. Não é o que você pensa, tentou explicar Bianca, embora nem ela mesma soubesse exatamente o que era isso entre Gustavo e ela. É complicado. Sempre é, respondeu Lúcia com uma sabedoria que parecia ir além de seus anos. Só lembre-se de quem você é. As palavras, tão similares às advertências de sua mãe, ressoaram em Bianca, enquanto terminava de se preparar. Lembre-se de quem você é. Como se sua identidade fosse incompatível com sentir algo por alguém como Gustavo, como se estivesse traindo seus princípios, sua classe social, sua educação. Mas a verdade era que nesses poucos dias suas convicções se haviam transformado. Não se tratava de esquecer as desigualdades, de ignorar os privilégios imerecidos e as injustiças do sistema. Tratava-se de reconhecer que por trás das etiquetas e das categorias sociais existiam pessoas reais, complexas, com suas próprias lutas e anseios. Quando saiu ao corredor com sua mochila no ombro, se surpreendeu ao encontrar Dolores esperando-a. Te acompanharei até a porta, anunciou a mulher mais velha com um tom que não admitia réplica. Caminharam em silêncio pelos corredores ainda tranquilos da mansão. Os restos da celebração da noite anterior estavam sendo recolhidos pelo pessoal de limpeza, que trabalhava discretamente sob a supervisão de um assistente. Sua mãe estará orgulhosa, comentou Dolores finalmente quando chegaram à porta principal. Fez um bom trabalho esta semana. Obrigada, respondeu Bianca, genuinamente agradecida pelo elogio que sabia que a mulher não dispensava facilmente. Dolores pareceu hesitar um momento antes de acrescentar. O Sr. Vasconcelos me pediu para lhe dar isso. Entregou um pequeno envelope branco sem nenhuma inscrição. É seu pagamento pela semana, explicou ante o olhar interrogativo de Bianca. Insistiu em que fosse o dobro do habitual pela ajuda extra com a apresentação. Bianca tomou o envelope com sentimentos mistos. Por um lado, precisava do dinheiro, especialmente agora que sua mãe havia estado doente. Por outro, depois do ocorrido na noite anterior, receber um pagamento de Gustavo se sentia estranho. Obrigada, Dolores, disse finalmente guardando o envelope na mochila. Por tudo. A mulher assentiu e, por um instante, Bianca acreditou ver um vislumbre de emoção em seus olhos habitualmente severos. Cuide-se, menina, se despediu.
e diga à sua mãe que a esperamos na segunda. Um táxi a esperava na entrada, outro gesto de Gustavo que a comoveu por sua consideração. Durante o trajeto para o modesto bairro da cidade Tiradentes, Bianca observou a cidade despertar nesse tranquilo sábado pela manhã. As ruas que separavam a mansão de seu apartamento pareciam agora mais curtas, menos intimidantes. Sua mãe a esperava com café da manhã recém-feito, pão de açúcar com ovos mexidos, seu prato favorito desde menina. O aroma a tomate e cebola inundava o pequeno apartamento, criando uma sensação de lar que contrastava com a opulência que acabara de deixar para trás. "Minha filha", exclamou Carmen ao vê-la abraçando-a com força, apesar de sua ainda visível debilidade. "Quanto senti sua falta." "E eu a você, mãe", respondeu Bianca, surpresa pela intensidade de sua própria emoção. "Como se sente?" "Muito melhor", assegurou Carmen, guiando-a para a mesa. "O médico diz que poderei voltar ao trabalho na segunda sem problemas. Agora me conte como foi a grande apresentação." Durante o café da manhã, Bianca lhe relatou os detalhes do evento, cuidando de manter um tom neutro quando mencionava Gustavo. Não estava pronta para compartilhar o que havia ocorrido entre eles, não até entendê-lo melhor ela mesma. "A dona Eduarda me ligou ontem", comentou Carmen enquanto recolhiam os pratos. "Está muito contente com seu trabalho. Diz que seu filho não parava de falar de como bem organizou tudo." Bianca sentiu que se sonrojava, agradecida de estar de costas para sua mãe nesse momento. "Só fiz o que me pediu", respondeu com aparente despreocupação. "Não foi para tanto." "Também mencionou algo sobre que ajudou o Sr. Gustavo com seu discurso", continuou Carmen, e Bianca pôde sentir seu olhar inquisitivo nas costas. "Não me havia contado isso. Foi algo de última hora", explicou virando-se para enfrentar o olhar de sua mãe. "O enólogo que ia fazer a apresentação teve um acidente e Gustavo teve que substituí-lo. Me pediu ajuda porque precisava da perspectiva de alguém fora do mundo do vinho." Carmen assentiu lentamente, mas algo em sua expressão indicava que intuía que havia mais na história. "A dona Eduarda também disse que te convidou para a gala beneficente de fim de ano", acrescentou, observando atentamente a reação de sua filha. "Aparentemente, querem te agradecer pessoalmente sua colaboração." Desta vez, Bianca não pôde ocultar sua surpresa. "Uma gala? Ai, mãe, você sabe que essas coisas não são o meu." "Eu sei", concordou Carmen com um sorriso enigmático. "Por isso me estranhou tanto o convite. Os funcionários não costumam ser convidados para esses eventos." Um silêncio carregado de perguntas não formuladas se instalou entre elas. Finalmente, Carmen suspirou e tomou as mãos de sua filha entre as suas. "Bianca, há algo que deveria saber." A jovem hesitou. Sua relação com sua mãe sempre havia sido de total transparência. Compartilhavam tudo, desde preocupações econômicas até sonhos e ambições. Mas isto era diferente. Era novo, frágil, ainda indefinido. "Acho que..." Começou buscando as palavras adequadas. "Acho que Gustavo e eu desenvolvemos uma espécie de amizade. Nos entendemos bem, apesar de nossas diferenças." "Amizade", repetiu Carmen, e seu tom deixava claro que não acreditava totalmente nessa definição. "É complicado, mãe", admitiu Bianca. "Mal estou processando isso eu mesma." Carmen soltou suas mãos e se levantou, caminhando para a pequena janela que dava para a rua. Permaneceu em silêncio um momento, contemplando o prédio da frente. "Toda a minha vida limpei casas de gente como os Vasconcelos", disse finalmente, sua voz tranquila, mas carregada de emoção. "Vi como vivem, como pensam, como nos olham. Não são más pessoas, alguns até são amáveis e considerados como a dona Eduarda. Mas o mundo deles não é o nosso, Bianca." "Eu sei, mãe", respondeu ela se aproximando de sua mãe. "Acredite que sei, mas Gustavo é diferente." Carmen se virou para olhá-la, uma tristeza antiga refletida em seus olhos. "Todos são diferentes quando se apaixonam, minha filha. E depois, quando a novidade passa, voltam a ser quem sempre foram." "Não é assim", defendeu Bianca, surpresa por sua própria veemência. "Não se trata de amor ou de novidade. Trata-se de duas pessoas que se conectaram além das circunstâncias, que podem se ensinar mutuamente
sobre seus mundos. Carmen acariciou a bochecha de sua filha com ternura. Sempre foi idealista, murmurou. É o que mais admiro em você e o que mais me assusta. O mundo nem sempre se adapta aos nossos ideais. Mas às vezes podemos mudar o mundo, mesmo que seja só um pequeno canto dele, insistiu Bianca. Você me ensinou isso. Sua mãe sorriu, uma mistura de orgulho e resignação em seu gesto. Só me prometa que terá cuidado, pediu, que não esquecerá quem é e de onde vem, aconteça o que acontecer. Te prometo, assegurou Bianca, abraçando-a. O resto do dia transcorreu em aparente normalidade. Ajudou sua mãe com as tarefas domésticas, fizeram algumas compras no mercado local e viram juntas uma novela na televisão, mas a mente de Bianca estava em outro lugar, antecipando a noite que tinha pela frente. Às 7 em ponto, seu celular vibrou com uma mensagem. Estou embaixo, dizia simplesmente. Bianca se olhou uma última vez no espelho. Havia optado por um look simples, mas favorecedor. Um vestido azul marinho que realçava sua figura sem resultar ostentoso, sandálias de salto baixo e seu cabelo solto em ondas naturais. Apenas um toque de maquiagem, rímel, blush e brilho labial. Vou sair um pouco, mãe, anunciou pegando uma pequena bolsa. Não me espere acordada. Carmen a olhou do sofá, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Estou com uma amiga da universidade, mentiu Bianca, odiando-se por isso, mas sem encontrar o valor para dizer a verdade. Acabou de voltar de viagem. Sua mãe assentiu, embora sua expressão deixasse claro que não acreditava totalmente. Se divirta, disse simplesmente, e se cuide. Bianca desceu os 4 andares do prédio sem elevador, seu coração se acelerando a cada degrau. Quando saiu à rua, a primeira coisa que viu foi o Jeep Wrangler verde escuro estacionado junto à calçada. Gustavo estava apoiado contra ele, vestido de maneira surpreendentemente casual. Jeans, camisa branca arregaçada e sapatos de couro sem brilho, sem terno, sem relógio de luxo, sem nenhum dos símbolos externos de seu status. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o estômago de Bianca dar uma cambalhota. Está linda, disse a modo de cumprimento. Você também não se vê mal, respondeu ela, apreciando o esforço que havia feito para cumprir seu pedido de normalidade. Realmente dirige você mesmo? Sim, confirmou ele, abrindo a porta do passageiro para ela. Quando posso escapar dos motoristas e guarda-costas, é um dos meus pequenos atos de rebeldia. Bianca sorriu ante a ironia. O milionário encontrando rebeldia em atos cotidianos que para ela eram simplesmente vida normal. Aonde vamos? Perguntou enquanto ele rodeava o veículo e se sentava ao volante. A um lugar que acho que você vai gostar, respondeu com um piscar de olho misterioso. Confie em mim. O Jeep se afastou do modesto bairro da cidade Tiradentes, mas para a surpresa de Bianca, não se dirigiu às zonas exclusivas da cidade. Em lugar disso, tomaram rumo ao centro histórico com suas ruas de paralelepípedos e edifícios coloniais. Gustavo dirigia com desenvoltura, claramente familiarizado com a zona apesar do que Bianca teria esperado. Pararam em frente a um pequeno restaurante situado numa rua lateral, afastada do bulício turístico. A fachada era discreta, pintada de um azul desbotado pelo sol, com um simples letreiro que dizia Casa da Rosa. Minha avó me trazia aqui quando eu era criança, explicou Gustavo enquanto abria a porta para ela. Antes de me mandarem para o internato. É um dos poucos lugares de São Paulo onde posso ser simplesmente Gustavo, não o herdeiro dos Vasconcelos. Seu interior era acolhedor e autêntico. Paredes decoradas com fotografias antigas da cidade, mesas de madeira maciça cobertas com toalhas bordadas à mão e o aroma tentador de comida caseira brasileira. Uma mulher mais velha, de rosto amável, os recebeu com um sorriso que se ampliou ao reconhecer Gustavo. Gustavozinho, exclamou abraçando-o com a familiaridade que só outorgam os anos. Quanto tempo sem te ver, menino? Dona Rosa, cumprimentou ele com genuíno afeto. Quero apresentar Bianca. A mulher a examinou com curiosidade amistosa. Bem-vinda, querida, disse finalmente aprovando-a com um olhar. É a primeira vez que Gustavo traz alguém aqui. Devem ser bons amigos.
Somos, confirmou Bianca, sentindo que suas bochechas se aqueciam sob o escrutínio. Rosa os conduziu a uma mesa apartada num canto, junto a um pequeno pátio interior, onde uma fonte de pedra murmurava suavemente. Deixou cardápios feitos à mão e desapareceu para a cozinha, prometendo trazer-lhes algo especial para começar. Realmente nunca trouxe ninguém aqui? Perguntou Bianca uma vez sozinhos. Gustavo negou com a cabeça. Este lugar é sagrado para mim, explicou. Minha avó. Dizia que aqui podíamos provar o verdadeiro sabor do Brasil, não a versão diluída que serviam em nossos eventos. Vinha com ela escondido enquanto meus pais achavam que estávamos visitando museus. Bianca sorriu imaginando um pequeno Gustavo escapando com sua avó para comer antojitos brasileiros autênticos. Deve ter sido uma mulher extraordinária, comentou. Era, confirmou ele, seu olhar se perdendo nas lembranças. Ela vinha de uma família humilde, sabe? Se casou com meu avô quando ele apenas estava começando com os vinhedos. Nunca esqueceu suas raízes, apesar da riqueza que veio depois. A revelação surpreendeu Bianca. Nunca havia considerado que a família Vasconcelos pudesse ter origens modestas em algum ponto de sua história. Rosa voltou com uma bandeja de antepastos tradicionais, pastéis de carne, coxinhas, pão de queijo e caipirinha artesanal, servida em pequenos copos de vidro. O jantar que se seguiu foi uma das experiências mais autênticas e deliciosas que Bianca recordava. Comeram moqueca capixaba, feijoada completa e bobó de camarão. Tudo preparado com receitas familiares transmitidas por gerações. Entre pratos, Gustavo e Bianca conversaram como velhos amigos, descobrindo coincidências inesperadas em seus gostos musicais, seu amor pelos filmes do Fernando Meirelles e sua paixão compartilhada pela literatura brasileira. Sabe o que é mais estranho? Comentou Gustavo enquanto compartilhavam uma sobremesa de pudim de leite condensado. Me sinto mais eu mesmo com você que com qualquer outra pessoa que tenha conhecido. Talvez porque não tenho expectativas predefinidas sobre você, sugeriu ela. Não espero que seja o herdeiro perfeito, nem o empresário implacável. Ou talvez porque me vê realmente a mim, não o que represento, acrescentou ele tomando sua mão sobre a mesa. É libertador. O contato de seus dedos entrelaçados enviou uma corrente elétrica pelo braço de Bianca. Já se haviam beijado, haviam compartilhado a intimidade da noite anterior na adega, mas havia algo neste simples gesto realizado à vista de todos num restaurante público que o fazia mais significativo, mais real. Quando saíram do restaurante, a noite era perfeita, cálida, estrelada com uma lua crescente que iluminava suavemente as ruas de paralelepípedos. Caminharam sem pressa pelo centro histórico, suas mãos ocasionalmente se roçando até chegarem à Praça da Sé, onde uma banda tocava música tradicional para os poucos turistas e paulistanos que desfrutavam da noite. Dance comigo, pediu Gustavo de repente, tomando-a da mão. Aqui? Agora? Bianca olhou ao redor surpresa. Por que não? Sorriu ele com essa mistura de vulnerabilidade e confiança que estava aprendendo a amar. Somos apenas duas pessoas desfrutando da música. E efetivamente, nesse momento, isso é o que eram. Não o herdeiro milionário e a filha da funcionária, senão simplesmente Gustavo e Bianca, dois jovens descobrindo algo lindo e novo entre eles. Dançaram sob as estrelas, primeiro um pouco tímidos, depois com crescente confiança. A música, um samba suave, envolvia seus movimentos enquanto os poucos casais ao redor sorriam com aprovação. Nos braços de Gustavo, Bianca sentia que as barreiras entre seus mundos se difuminavam, que os impossíveis se transformavam em talvez. Tenho algo para você, disse ele quando a canção terminou, procurando no bolso de sua camisa. Tirou uma pequena caixa de veludo azul. Bianca conteve a respiração, sua mente acelerando com possibilidades improváveis. Não é o que pensa, esclareceu ele lendo sua expressão, embora me lisonjeie que por um segundo o tenha considerado. Abriu a caixa para revelar um delicado pingente de prata, com uma pequena uva talhada em cristal verde. É a primeira uva da colheita que deu origem ao Essência de São Roque, explicou.
A conservei como lembrança do início do projeto. Agora, quero que você a tenha como símbolo de tudo o que começou esta semana. Bianca observou a joia, comovida pelo gesto e seu significado. É preciosa, murmurou enquanto Gustavo a ajudava a colocá-la. Mas não sei se deveria aceitá-la. É valiosa demais. Não por seu preço, esclareceu ele, seus dedos roçando suavemente sua nuca enquanto fechava o fecho, senão pelo que representa, para mim e agora para nós. A palavra nós flutuou entre eles, carregada de possibilidades e perguntas. Bianca ergueu o olhar, encontrando-se com os olhos de Gustavo, tão próximos, tão cheios de uma emoção que refletia a sua própria. Existe realmente um nós, Gustavo? Perguntou com suavidade. É possível com tudo o que nos separa? Ele tomou seu rosto entre suas mãos, um gesto terno, mas decidido. Só se quisermos que exista, respondeu. As diferenças são reais, não vou negá-lo. Nossos mundos, nossas experiências, tudo o que nos formou. Mas também é real isto que sentimos, esta conexão que vai além das circunstâncias. Minha mãe diz que devo lembrar quem sou, confessou ela, suas mãos se apoiando instintivamente no peito dele. Que seu mundo não é o meu. Talvez não tenha que ser um ou outro, sugeriu Gustavo. Talvez possamos criar algo novo, um espaço onde ambos possamos ser autênticos, sem pretensões nem preconceitos. A ideia era tão linda, tão tentadora, que Bianca sentiu que seu coração se expandia com esperança. Não será fácil, advertiu sendo realista apesar da magia do momento. As pessoas falarão, julgarão, sua família, seus sócios, meus amigos. Que falem, respondeu ele com um sorriso desafiante. A única coisa que me importa é o que você pensa, o que você sente. Então acho que deveríamos tentar, decidiu ela, sua voz apenas um sussurro. Passo a passo, dia a dia, descobrindo juntos como funciona isso, como podemos construir algo real a partir de um encontro tão improvável. O sorriso de Gustavo iluminou todo o seu rosto, apagando as últimas sombras de dúvida e temor. Me parece um plano perfeito, disse antes de se inclinar para beijá-la. Sob a lua de São Paulo, rodeados pela música que se desvanecia lentamente, selaram uma promessa tácita, a de explorar juntos esse caminho inexplorado, desafiando expectativas e preconceitos, construindo pontes entre mundos aparentemente irreconciliáveis. 6 meses depois, o pequeno apartamento na cidade Tiradentes resplandecia sob a luz dourada do entardecer que se filtrava pelas janelas recém-lavadas. Carmen colocava os últimos toques na mesa. Flores frescas num vaso que Gustavo lhe havia presenteado, a melhor louça que tinham, tirada do armário só em ocasiões especiais. Não posso acreditar que estou tão nervosa, confessou a Bianca, que revisava pela 10ª vez a feijoada que borbulhava lentamente no fogão. Não é a primeira vez que ele vem jantar, mas é a primeira vez com seu pai. Não é meu pai, lembrou Bianca, sorrindo ante o nervosismo inusual de sua mãe. É meu namorado. Os últimos 6 meses haviam sido um turbilhão de mudanças e ajustes. Após aquela noite mágica no centro histórico, Gustavo e ela haviam decidido construir sua relação com honestidade e paciência. Ele havia conhecido Carmen formalmente 1 mês depois, apresentando-se não como o filho de seus empregadores, senão como o homem que estava profundamente apaixonado por sua filha. A situação trabalhista havia sido um dos primeiros desafios a resolver. Bianca se negava a que sua mãe continuasse trabalhando para a família de seu namorado. Mas Carmen amava seu trabalho e a segurança que lhe proporcionava. A solução havia surgido inesperadamente quando Dona Eduarda, surpreendentemente compreensiva, ofereceu a Carmen um novo posto, como supervisora geral de pessoal doméstico para todas suas propriedades, com melhor salário e condições. Um trabalho digno que não comprometia o orgulho de nenhuma das partes. Para Bianca, as coisas também haviam mudado. Havia encontrado trabalho numa fundação educativa que promovia o acesso à formação técnica e universitária para jovens de escassos recursos. Apesar das suspeitas iniciais de que Gustavo poderia ter influído em sua contratação,
Logo demonstrou seu valor com projetos inovadores que expandiam o alcance da organização. Sua relação se havia desenvolvido de forma orgânica, encontrando um equilíbrio entre seus mundos tão diferentes. Gustavo havia descoberto os prazeres simples dos domingos no parque, os filmes em cinemas locais e os jantares caseiros no pequeno apartamento. Bianca, por sua parte, havia aprendido a se mover com crescente comodidade em eventos sociais e reuniões de negócios, aportando uma perspectiva fresca e autêntica, que, para a surpresa de muitos, resultava refrescante nesse ambiente frequentemente artificial. Nem tudo havia sido fácil. Houve olhares desaprovadores, comentários mal-intencionados, até algum titular sensacionalista na imprensa local quando sua relação se fez pública. Mas juntos haviam resistido, apoiando-se mutuamente, construindo algo que transcendia as etiquetas sociais. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Bianca secou as mãos no avental e foi abrir, sentindo ainda esse revoar de borboletas no estômago cada vez que via Gustavo. Ali estava ele com uma garrafa de vinho numa mão e um buquê de flores na outra. Mas o mais surpreendente era o homem que o acompanhava. Javier, o pai de Bianca, a quem não via desde fazia mais de 2 anos, quando se havia ido trabalhar como empreiteiro nos Estados Unidos. "Pai!" exclamou lançando-se em seus braços. "Não me disse que chegaria hoje." "Queria te dar uma surpresa, minha filha", respondeu ele abraçando-a com força. "E parece que consegui." Bianca olhou Gustavo por cima do ombro de seu pai, uma pergunta silenciosa em seus olhos. "Me tomei a liberdade de passar pelo aeroporto", explicou com um sorriso. "Pensei que seria um bom detalhe para nosso jantar especial." Carmen apareceu no corredor e sua expressão ao ver seu esposo após meses de separação foi de pura alegria. Se abraçaram como se não houvesse mais ninguém no mundo, testemunho de um amor que havia sobrevivido à distância e às dificuldades. O jantar que se seguiu foi um dos mais lindos que Bianca recordava. Os 4 sentados ao redor da pequena mesa, compartilhando não só comida, senão histórias, risos e planos para o futuro. Javier contou anedotas de seu trabalho na construção. Carmen falou com entusiasmo de suas novas responsabilidades e Gustavo os escutava a todos com um genuíno interesse, participando como um mais da família. "Tenho uma notícia para lhes dar", anunciou Gustavo quando estavam terminando a sobremesa. Um pudim caseiro que era a especialidade de Carmen. "Estive pensando muito no que realmente quero fazer com minha vida." Todos o olharam expectantes. "Vou retomar meus estudos de arquitetura", declarou com uma mistura de determinação e entusiasmo. "Seguirei dirigindo os vinhedos, claro, mas reorganizei a estrutura de gestão para ter tempo de perseguir minha verdadeira paixão." "Isso é maravilhoso, Gustavo", exclamou Bianca apertando sua mão sobre a mesa. "Sempre soube que algum dia encontraria o valor para seguir seu verdadeiro sonho." "Você me deu esse valor", respondeu ele, olhando-a com uma intensidade que fez os pais de Bianca trocarem olhares cúmplices. "Me fez ver que podia ser fiel a minhas responsabilidades sem renunciar a minhas paixões." Javier levantou sua taça. "Pelos sonhos que se fazem realidade", brindou seu olhar cálido percorrendo os rostos ao redor da mesa, "e pelos encontros inesperados que mudam nossas vidas." Beberam a saúde desses sonhos, o ambiente carregado de uma intimidade familiar que Gustavo nunca havia experimentado nas elegantes ceias de sua própria casa. Mais tarde, enquanto Carmen e Javier lavavam os pratos, insistindo que os jovens desfrutassem da noite, Gustavo e Bianca saíram à pequena varanda do apartamento. A cidade se estendia sob eles, um mar de luzes que piscavam na escuridão. "É feliz?" perguntou ele, abraçando-a por trás enquanto contemplavam o horizonte. "Mais do que acreditei possível", admitiu ela, recostando-se contra seu peito. "Quando fui substituir minha mãe aquela manhã, jamais imaginei que minha vida mudaria tanto em tão pouco tempo." Gustavo beijou suavemente seu cabelo. "Lembro perfeitamente desse primeiro momento em que a vi", murmurou, com seus shorts e esse olhar desafiante que me deixou sem palavras. "Nunca ninguém me havia olhado assim, como se meus milhões não significassem absolutamente nada." "Porque não significavam nada", confirmou ela com um sorriso.
Só via um homem escondido atrás de uma fachada de arrogância. Se viraram para se olhar nos olhos, a cidade como testemunha silenciosa de sua intimidade. "Te amo, Bianca Gomes", declarou ele, as palavras simples mas carregadas de uma verdade inegável. "Te amo por sua valentia, por sua autenticidade, por como defende o que acredita e por como me ensinou a ser melhor pessoa." Bianca sentiu que seu coração se expandia com uma felicidade quase dolorosa. "E eu te amo, Gustavo Vasconcelos", respondeu acariciando seu rosto. "Não ao milionário, não ao herdeiro, senão ao homem que se emociona falando de vinhos e arquitetura, que dança comigo sob as estrelas e que se senta a comer feijoada na mesa de minha mãe como se fosse um mais da família." Gustavo tomou ar como reunindo valor para o que ia dizer a seguir. Meteu a mão no bolso de sua calça e tirou uma pequena caixa de veludo vermelho. "Não planejava fazer isso hoje", confessou, sua voz ligeiramente trêmula. "Queria esperar, planejar algo espetacular, mas estando aqui neste momento perfeito com sua família, me dei conta de que não precisamos de espetáculos nem grandes gestos." Abriu a caixa para revelar um anel simples mas lindo, uma esmeralda rodeada por pequenos diamantes num aro de ouro branco. "Bianca Gomes me faria a extraordinária honra de se casar comigo? Não hoje nem amanhã, senão quando estivermos prontos, sem pressas, sem pressões, no nosso próprio ritmo." Ela olhou o anel, depois a ele, as lágrimas se formando em seus olhos. "Sim", respondeu com uma voz que misturava riso e choro. "Sim, quero me casar com você, Gustavo Vasconcelos, quando estivermos prontos no nosso ritmo." Ele deslizou o anel em seu dedo com mãos que tremiam ligeiramente. Encaixava perfeitamente, como se sempre houvesse estado destinado a estar ali. "A esmeralda me lembrou seus olhos nesse primeiro dia", explicou ele. "Verdes, brilhantes, cheios de vida e desafio." Bianca observou como a pedra capturava a luz da cidade, enviando reflexos que pareciam dançar entre seus dedos. "É perfeito", murmurou antes de se erguer para beijá-lo. Um suave pigarreio interrompeu o momento. Carmen e Javier estavam na porta da varanda, sorrindo ante a cena. "Acho que temos algo mais para celebrar", comentou Carmen, seus olhos brilhantes pelas lágrimas contidas. Javier estendeu os braços abraçando ambos jovens. "Bem-vindo à família, filho", disse com simplicidade. Nessa noite, enquanto a cidade dormia sob o manto estrelado, dois mundos que nunca deveriam se encontrar continuavam seu processo de fusão, demonstrando que o amor autêntico pode transcender barreiras, desafiar convencionalismos e construir pontes onde só havia abismos. A filha rebelde da funcionária havia ido cobrir o turno de sua mãe e sua forma de vestir havia deixado o milionário sem palavras. Mas o que havia começado como um choque de mundos se havia transformado no início de uma história de amor que prometia reescrever as regras do possível. O futuro lhes esperava com seus desafios e alegrias, com momentos difíceis e celebrações, mas o enfrentariam juntos. Gustavo e Bianca, duas pessoas que haviam descoberto que as diferenças não têm por que separar quando o amor genuíno une os corações. Fim! Quando uma história toca o coração, ela não termina no último segundo do vídeo. Ela continua dentro de quem assiste. Se isso aconteceu com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que o valor da vida está nos sentimentos que permanecem. Deixe nos comentários qual trecho mais te marcou e de onde você está nos acompanhando agora. Obrigado por permanecer até aqui. Que a próxima história encontre seu coração aberto, exatamente no momento certo.